A gente nunca teve tantas gerações convivendo juntas como a gente tem agora. Num momento que as gerações passam muito mais rápido, né? Eu ouvi falar que eram 10 anos e agora a geração são 5 anos, a última vez que eu pesquisei. Isso já faz algum tempo, provavelmente a geração pode ter diminuído mais ainda. Pensava-se muito no fim do mundo e aí houve-se um controle mais rígido de natalidade, ninguém queria ter filho para morrer, já que o mundo iria acabar. E quando a gente supera essa fase da Segunda Guerra Mundial, pronto. Aí eclode a natalidade. Aí que a gente tem esse nome, Baby Boomers. A gente ainda tem muito Baby Boomer no mercado, produtivo e interagindo com essas gerações atuais. A transição do Papa naquela praça de Roma em 2005. Foi tirada a mesma foto do mesmo lugar em 2013, 8 anos depois. Vocês não têm noção do quanto que a imagem é diferente. E talvez quem é da geração X aí teve uma experiência que ninguém mais vai ter. A gente viveu o analógico e agora a gente está vivendo o digital. Mas hoje a gente tem nossa vida inteira concentrada nesse aparelhinho. Ele quebrou verdadeiros impérios econômicos. Estamos começando mais um episódio do Ferapod. E nessa noite, Diego, mais uma vez, conflito de gerações. A geração que atende o telefone assim contra a geração que atende o telefone assim. Tirando brincadeiras à parte, Diego, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite, Jamile. Boa noite, Fernanda. Sejam muito bem-vindas aqui ao Ferapod. A câmera de vocês é essa ali, sempre que vocês quiserem dar um recado mais direcionado para a câmera. Okay. Joia. Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo bater esse papo com esse tema gostoso, né? Que é conflito de geração. Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Obrigada aí pela oportunidade de estarmos aqui, né, com vocês essa noite, poder conversar um pouco, né, sobre essa geração aí que a gente vem falando tanto aí, juntamente aí com Fernanda. Sim. E, Diego, essa noite a gente não precisa nem falar de onde elas são, porque tem um outdoor na camisa delas, então acho que não é nem preciso... Escola SESI. É o pessoal da Escola SESI, que faz parte do grupo do SESI, e todo mundo deve conhecer o SESI, é o do Cruzeiro. Se você não conhece, você não faz parte de Feira de Santana. Mas hoje vai ser um assunto... Eu tava até curioso, assim, como é que vocês atendem o telefone? É assim ou é assim? Eu agora fiquei com isso. Se alguém fizer assim, eu não acredito. A gente atende também assim. A gente nem atende mais, né? Nem atende mais. Isso é uma verdade. Mas hoje, pra gente já fazer uma introdução ao nosso papo, hoje vai ser um conflito de gerações. Não é bem um conflito, né? É uma forma de enxergar como o mercado de trabalho e as escolas, as pessoas estão tendo que se interagir, se conectar nesse mundo de geração. E eu já vou logo dando minha opinião. Num momento que as gerações passam muito mais rápido, né? Antigamente, vamos dizer, eu ouvi falar que eram 10 anos e agora a geração são 5 anos, a última vez que eu pesquisei. Isso já faz algum tempo, provavelmente a geração pode ter diminuído mais ainda. Tô certo, Fernanda? Tá. Assim, a gente tem uma influência do meio ambiente muito grande nisso aí, né? Um ambiente que a gente está inserido. Então, até para a gente começar a discutir um pouco sobre o tema... a gente nunca teve tantas gerações convivendo juntas como a gente tem agora. Só para a gente poder conceituar, hoje a gente convive com 4 gerações. A primeira delas, que a gente chama de Baby Boomers, nasceu lá em 1920 e ela foi até mais ou menos 1945. Foi a época da Segunda Guerra Mundial, que pensava-se muito no fim do mundo e aí houve-se um controle mais rígido de natalidade, ninguém queria ter filho para morrer, já que o mundo iria acabar. E quando a gente supera essa fase da Segunda Guerra Mundial, pronto. Aí eclode a natalidade. Aí que a gente tem esse nome, Baby Boomers. Explodiu bebês, né? Então a gente tem nessa geração, pós-geração Baby Boomers, a geração X, que é onde a gente tem a lei de 1960 até mais ou menos 1980. Então, repara que a gente está falando de um intervalo de 20 anos. Grande, um intervalo bem grande. E aí, só para ilustrar, a Baby Boomers seria hoje aqui quem tem aí seu avô, sua avó, nossos sua bisavó. avós, então, eles são um pouquinho mais ou menos isso aí. Dessa geração e aí, que se a gente faz um provavelmente. recorte, são os nossos patriarcas, né? E se a gente for fazer um recorte para o mercado de trabalho, essas pessoas entre Baby Boomers e geração X é quem está
na liderança. Isso. Ocupa hoje a grande maioria dos cargos de liderança. A gente ainda tem muito baby boomer no mercado, produtivo e interagindo com essas gerações atuais, né? Então, mas Fernanda, por que demorava tanto? Porque antes a gente não tinha todo esse advento tecnológico que a gente tem que nos obriga a mudar tão rápido. Então, naquela época, de algumas décadas atrás, aí de 20 até 80, a gente tinha pouca evolução em termos de mudança. A tecnologia nos levava a mudar pouco, inclusive em aspectos sociais, comportamentais. Que é o advento da velocidade Sim. em nossas vidas. Sim. Que aí é um outro fator também, de tudo ser mais rápido, de tudo ser mais acelerado. Eu gosto de dar o exemplo, Diego. Quando eu era novo, antes da internet, que eu era criança, uma coisa que acontecia nos Estados Unidos, vou pegar um exemplo, acabou de fazer um ano, 7 de outubro, o que aconteceu em Israel. Se fosse antigamente, provavelmente a gente ia ter essa notícia lá com 1, 2 horas depois, dependendo. Agora estava acontecendo e estava chegando em tempo real. Você estava sendo bombardeado. Tipo assim, tá acontecendo há 20 minutos um ataque terrorista em Israel. Tipo, essa velocidade é muito grande. Muito grande. Sempre que eu estou falando sobre isso, eu gosto de projetar uma imagem que é o seguinte: a transição do Papa naquela praça de Roma em 2005. Foi tirada a mesma foto do mesmo lugar em 2013, 8 anos depois. Vocês não têm noção do quanto que a imagem é diferente. Em 2005, são pessoas na praça assistindo a transição. Na época era o Papa João Paulo, estava tendo aquela transição para o Papa Bento. E aí as pessoas assistindo. Em 2013, você via uma série de telas ligadas. 13. E se fosse hoje, como seria? Exato. E aí você fala isso, eu só fico pensando assim, como é que a gente, muitas vezes hoje, curte um show, né? Sim. Eu acho que nem curte mais o show, né? Vai lá só pra gravar, pra mostrar pra alguém que teve lá, né? Quando grava, né, Diego? Porque na maioria das vezes a gente tá transmitindo, fazendo story. A gente grava ainda, né? Exato, entendeu? Mas é pra compartilhar com alguém, mas assim, e o momento e a experiência de você estar ali naquele local... E quem não veio, não vai ver, mas entendeu? Mas talvez esse seja o grande... Já um choque, Diego. Okay. A nossa geração querer ir pro show curtir se divertir. A geração que tá aí agora... Pronto. A forma dela curtir talvez seja transmitir, porque ela sabe que a vida dela tá extremamente conectada. No campo físico, no campo digital. Isso. Depende, Rodrigo. Aí é onde eu vou começar. Agora é onde entra a polêmica da coisa. A nossa geração curtia. Como é que a geração atual curte? Será que indo, fazendo a transmissão, fazendo story, publicando e levando likes, será que também não é uma forma deles curtirem aquele momento? É exatamente isso. Eles curtem dessa forma. Talvez pra eles, a dopamina deles, o fator deles tá assim. Talvez se ele fosse fazer que nem a gente fazia, eles iam falar... Ficar só ouvindo música, que monótono. Quem nunca virou pra mãe e falou, nossa, que cafona, mãe. Né? Hoje não é nem mais cringe, né? Provavelmente. Meu filho não vai falar, nossa, que cringe, pai. Ele já vai usar outro termo, mas assim, é uma mudança completa de hábitos. Perfeito. Sim. E aí a gente evolui nas 2 gerações seguintes, ali em 1985, mais ou menos, a gente tem a geração Y, e a geração mais recente, que é, digamos, os adolescentes agora, que estão pegando as primeiras pontas aí de entrada no mercado, que é a geração Z. Digamos que de 2010 para cá, 2005 para cá, isso muda muito, esse recorte de tempo de autor para autor. Mas o fato é, nós temos 4 gerações que sofreram interferências de maneira diferente do ambiente, convivendo junto. Ativas, né? Ativas e convivendo. E talvez quem é da geração X aí teve uma experiência que ninguém mais vai ter. A gente viveu o analógico e agora a gente está vivendo o digital. Isso é muito único, né? Sim. Assim como é único também aqueles que já nascem no digital e eles não têm nenhuma outra referência de como era esse mundo antes. Mas, Diego, antes de você entrar na pergunta, eu quero me localizar, né? A gente terminou a geração X, ali vai até os meados de 80. Mais ou menos. Depois de 80 a gente começa com os millennials. Exato. Isso. Por exemplo, ou Y. Eu sou de 89. Você é dessa geração. Eu sou dos millennials. Eu vou lembrar, a minha infância toda, isso eu tenho uma recordação, vamos dizer, dos ali 96, 97, 98, eu comecei a ter contato com o computador, mas não tinha contato com a internet, computador.
E depois eu comecei a ter contato com a internet, mas a internet era muito limitada. Quem é dessa época vai lembrar que aí tinha conexão depois da meia-noite. Isso não, isso aí já era 2000. Nos 80 a internet era uma coisa muito, muito incipiente, muito, muito limitada mesmo. E eu falo que talvez eu tenha sido a última geração que realmente brincou na rua. Brincar na rua de verdade, assim, de ir pra rua dos outros, ter Acredito. o baba, Jogar rua tal, gude, contra não sei o que, pipa. jogar gude, peão, pipa. A gente pode estar falando uma besteira porque o mundo é muito maior do que a gente pode enxergar. Mas você vê hoje que é bem menor. E eu fico olhando meus primos mais novos e tal, tem até ali na casa dos 15, 14 anos. A forma deles se divertirem é outra. O futebol continua presente. Sim, muito O forte. bom e velho né? baba continua presente. Mas se eles não estão jogando bola, eles estão conectados no celular. E agora é no celular, um do lado do outro aqui, ó. A gente se encontra em algum lugar e começa a jogar. É isso mesmo. O celular, ele é uma revolução, né, na vida da gente. O digital, através do celular, porque o celular, o smartphone, ele é um instrumento, mas hoje a gente tem nossa vida inteira concentrada nesse aparelhinho. Ele quebrou verdadeiros impérios econômicos. Haja vista a estrutura que a gente já teve no passado, por exemplo, de banco, de empresas de... A Kodak. Kodak quebrou. Quem foi a Kodak? Tem uma gente? fala de um dos gestores da Kodak que é bem assim. Alguém diga onde foi que a gente errou. Porque a gente não errou em nada. Não errou. O mercado mudou. O mercado mudou. Como é que a Kodak se adaptou a isso? Se você chega hoje no chat GPT, eu assisti uma palestra certa vez que o palestrante falou assim, eu cheguei no chat GPT e coloquei duas perguntas. Me cite as profissões que deixaram ou estão deixando de existir na última década. O que vai surgir ou está nascendo para essa próxima década? E é impressionante o volume de coisas que deixaram de existir ou estão deixando. Por exemplo, eu me divertia aí na videolocadora, eu achava o máximo. Escolher um filme na videolocadora era tão divertido que assistir o próprio filme, né? Então, hoje isso não existe mais. Você vai falar isso para um jovem Sim. acostumado com os streams da vida, com tantas plataformas, e escolher filme em videolocadora, para ele já é um tédio ter que ficar escolhendo lá dentro da plataforma. Então, mas por outro lado, existe todo um império de sistema, para criar a plataforma também, está em manutenção e de conteúdo, porque elas produzem esses conteúdos próprios. Então, deixa-se de existir e surgem outras oportunidades. E é mais ou menos dentro disso aí que... Mas na visão de vocês, eu gosto muito quando a gente fala, eu lembro quando eu era criança, era a revolução, foi quando estava chegando os robôs Sim. nas fábricas de carro. E as fábricas de carro sempre produziram muita coisa, né? Revolução Muita gente. industrial. É um novo momento da Revolução Industrial. Sim. E aí falava, os robôs vão tirar os empregos, os computadores vão tirar os empregos. Só que, na verdade, o que eu percebi, assim, da mesma forma como vários empregos... empregos... falando na inteligência... não, da mesma forma que empregos morreram, surgiram milhares. Tipo, não tem noção. Eu e Diego, quando ali o computador, não tem como eu imaginar uma profissão minha se não for um computador. E aí, agora falam da inteligência artificial, né? Que a inteligência artificial vai tomar os empregos. E eu continuo falando, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta como tudo foi uma ferramenta. Perfeito. Só que a nossa forma de pensar que tem que mudar. A gente sai do trabalho braçal, eu usei isso uma vez numa palestra, todo mundo criticava o Boia Fria. Alguém lembra do Boia Fria? Aqui todo mundo lembra, mas o Boia Fria era um grupo de trabalhadores com pouca escolaridade que iam trabalhar numa plantação de cana, geralmente. De cana, e ficavam cortando a cana no facão Sim. o dia inteiro. E assim, a gente tá falando de tarefas e tarefas de plantação de cana. Todo mundo achava um absurdo. E aí começou a chegar as primeiras máquinas no campo. E aí o que aconteceu com o grupo de pessoas, muita gente que não tinha estudo e que trabalhava com aquilo, que se criticava, que era um subemprego, tiraram. Uma máquina fazia o papel de 50 pessoas. Aí você coloca várias máquinas, você tirou. Aí começaram a reclamar. Mas tiraram os boias frias do campo. Aí fala, tá. Evolui, não evolui, regride, estabiliza, para. E eu acredito que, assim como um boia fria que foi inteligente falou, não, vou me preparar para operar uma máquina. Hoje, o boia fria nem opera mais a máquina. O cara opera de uma central 5, 6, 7 máquinas que andam de forma autônoma via GPS. Então, tipo assim, viraram ferramentas. Perfeito. E até a forma como a própria mão de obra ela se organiza hoje está diferente. Tenta contratar um boia fria para você ver como é difícil.
Sim. uma secretária para casa, né? É muito difícil, porque o mercado, as pessoas foram percebendo esse movimento, né? E essa geração que está vindo aí, que é a mais atual, ela está percebendo mais ainda, e interage de uma maneira completamente diferente. E aí, quando a gente coloca tudo isso no mesmo bojo, você vai perceber o seguinte: pessoas que estão liderando, que foram impactadas por todo um cenário, liderando equipes que são impactadas por outro. Então, num determinado momento, você precisa fazer uma junção nesse conflito aí. Eu costumo dizer que conflito não é uma coisa ruim, não. As pessoas associam muito conflito, a divergência, e não é bem assim, Algo né? ruim, no caso. Não Mas antes é. até de entrar nessa parte do conflito, Fernanda mais Jamília, assim, fala um pouco das características de cada uma dessas gerações que você citou ali, dos baby boomers, geração X, geração Y e depois a Z, para que a gente possa entender, com base nessas características, o que é que vem a ocasionar, porventura, esses ruídos e esses conflitos de comunicação. Pronto, maravilha, Diego. As duas primeiras gerações são gerações, tanto a Baby Boomers como a geração X, são gerações muito parecidas, muito similares. Gerações que sofreram pouco impacto da tecnologia, viveu na era do analógico, e quando a gente está falando sobre relações tanto afetivas quanto profissionais, são pessoas mais conservadoras. Então a gente vê nessas duas gerações, por exemplo, um elo de ligação com a empresa que trabalha muito grande. São pessoas que foram criadas, e eu faço parte, foram criadas para serem produtivas, né? E tudo que diz respeito a viver a vida, a ter qualidade, a buscar a tal da felicidade, ficava lá para a época da aposentadoria. É muito comum a gente ouvir pessoas de mais idade comentar assim: não, isso aqui vai ficar para minha aposentadoria, eu tenho um sítio, eu tenho uma casa na praia, quando eu me aposentar eu vou. Então você tinha muito esse link, principalmente dessas duas primeiras gerações. O tal do vestir a camisa, dar o sangue, virar à noite, é muito pertinente dessas primeiras gerações. E que às vezes aquela empresa era o único trabalho dela, da vida, assim. Inteira, ela começou, né? lá e ela vai se aposentar lá. Era sinônimo de você ser bem-sucedido. Você fez carreira ali dentro, né? Você tinha uma relação quase que matrimonial mesmo com a empresa. Então, você dava tudo por ela e aquilo ali era a sua vida. Então, a gente tem muito essas características e são muito similares, né? O comportamento de uma e de outra. Só que o que acontece? Veio a Revolução Industrial, você também, principalmente nos últimos anos, a gente teve um ganho de expectativa de vida muito grande. Sim. Então, o que se percebeu? Antes eu vivia menos. Hoje eu vivo mais. Se eu vivo mais, até a própria Previdência já percebeu isso, eu preciso me manter economicamente mais ativo por mais tempo. Eu vou precisar ficar mais produtivo. Com isso, essas duas últimas gerações, a Millennium, que é a geração Y, e a Z, começam a perceber o seguinte: opa, eu vou ficar trabalhando por mais tempo. Eu não quero esperar até a minha aposentadoria. Antes, a expectativa de vida era 60, 65, hoje eu vou até 80, 85. Quero me divertir. Pronto, perfeito. Então, essa geração impactada pela tecnologia, você também já vê um discurso diferente com relação à qualidade de vida e a sua relação com o trabalho. Ela trabalha, ela produz, mas ela também quer ser feliz no seu ambiente de trabalho, né? Então, você tem aí uma geração que, se você perguntar para Baby Boomer e para X, ela vai dizer que é uma geração mais frágil, mais fraca. Nutella. Não, ela já fala isso na X? Já falou isso da X? Do mimimi. É comum a gente ouvir. Por quê? Porque eles não têm toda aquele casamento que as duas primeiras gerações tinham. Para eles tem que fazer sentido. Então é por isso que a geração Y, a geração Y, no caso, fala que a geração Z é Nutella também. Porque aí já é uma criticando a outra, no caso. Esse tipo de crítica existe, mas por quê? Porque se você pegar uma pessoa, por exemplo, da geração Y, Millennium, e você falar para ele bem assim: olha, você tem que dar o sangue pelo seu trabalho, ele vai se perguntar: mas por quê? E a minha vida entra onde? E o sentido da minha felicidade? Eu tenho que ser produtivo, tenho, mas e a minha felicidade? Em que momento que vai se encaixar? Mas você pega uma geração que foi criada
né, para dar tudo pela sua carteira de trabalho, ela não vai entender. Por que você quer trabalhar 4 dias por semana? Por que você quer o home office? Por que né, para você curtir um pôr do sol no fim do dia faz sentido? São discursos um pouco contraditórios, que tem muito mais a ver com a forma de influência da criação, do ambiente, né, que cada geração teve. Mas eu acho que é aí que a gente começa a ter conflito dentro de dinâmicas de equipes. Como você falou, a gente tem 4 gerações dentro de uma mesma empresa, né? As mais antigas nas lideranças, as outras chegando, e as que estão por chegar vão vir ainda com um choque cultural maior ainda. Perfeito. Aí eu posso falar um pouco aqui das coisas que a gente enxerga, né? Aí minha visão hoje, né? Na transição de técnico para gestão. Às vezes eu acho complicado. Porque assim, eu acredito numa coisa que tudo é uma questão de equilíbrio. Trabalhar é bom, curtir a vida é bom. Não adianta viver um conto de fada. Aí é o Rodrigo falando, não vou viver um conto de fada. E às vezes eu tenho a impressão, aí eu vou falar do pessoal que tá na universidade, que eles vivem um conto de fada. Porque assim, emprego, trabalho, qualquer coisa, a vida é às vezes você levantar e resolver problemas. E aí você escolhe como você vai resolver seus problemas. De uma forma amargurada, triste, sofredora. Meu Deus, eu tenho que resolver problema. Ou assim, legal. Deus me deu mais uma oportunidade de eu estar desenvolvendo minhas habilidades e solucionando problemas da vida. E às vezes eu tenho a impressão de que essa geração que tá atrás da minha é uma geração que tá meio... Mas por que o conto de fada? Tô aqui aguardando. O que é o conto de fada? Por que o conto de fadas? O que é um conto de fada, Diego? O melhor dos cenários, né? A visão de que eu vou sair, vou trabalhar pouco e ganhar muito. Primeira verdade, não vai acontecer. Aí se de acontecer, fato é o conto de fada. Aí é o conto de fada mesmo. É um conto de fada. Processo aí, trabalhar pouco, ganhar muito e rápido. O primeiro spoiler. E rápido. Não vai acontecer. Eu caí nesse conto de fada. Não vai acontecer. Quanto antes a gente entender que a gente tem um relacionamento psicológico, mental e físico e tentar achar o equilíbrio dele, vai ser melhor. Eu sou totalmente a favor de home office. Eu acho que o híbrido chegou-se para ser o melhor modelo. 3 dias presencial, 2 dias em office e tal, dá pra ajustar. E eu vejo que a flexibilidade é uma coisa que a gente gosta da minha geração, era a flexibilidade. Quando a gente entrou no mercado, a geração anterior era o quê? Tem que trabalhar das 8 às 18, 1 hora de almoço, tudo regrado e tal. Não, agora é um pouco mais de flexibilidade. Chefe, eu queria ir num médico hoje. Vai lá. Vou arrumar a agenda aqui da equipe. E você pode... Não precisa trazer atestado. Eu nunca pedi atestado aqui dentro do FeiraPod. Não sei se o Diego já pediu. Não preciso. Notifica. Só notifica antes porque a gente tem uma rotina para fazer uma organização. Vai lá, vai no seu médico, não precisa trazer atestado. Aí é uma coisa que me incomodava quando o pessoal falava, vai no médico e pede um atestado. E traz um atestado. Pô, velho, tô indo no médico pedir um atestado para comprovar que eu fui. Sabe? Aí eu acho que é nessa questão de ajuste. E lembrando que, claro, toda regra tem sua exceção. Tem empresas que precisam funcionar dessa forma. Mas outras a gente começa a enxergar. E aí, Diego, para finalizar, o conto de fada vendem algumas coisas por causa da internet que você vai sair com 16 anos e vai ser milionário. Agora sim também, né? Você trouxe aí sobre o conto de fada, falou sobre questão de resolução de problemas, e a escola é esse lugar, né? Onde a gente tem trabalhado fortemente sobre esse aspecto, porque cada geração, como a Fernanda trouxe, tem a sua característica, mas hoje, quando a gente vê, né, na Escola SESI, por exemplo, a gente trabalha com a metodologia STEAM. Na metodologia STEAM, a gente vai envolver as disciplinas de ciências, tecnologia, matemática, artes. Tudo isso envolve uma proposta de resolver problemas, desenvolver projetos, usar a criatividade. Então, essa geração, ela também tem as suas características que são muito marcantes e muito importantes para esse tempo. Então, a escola entra com esse processo estruturado para ajudá-los, né, nessa perspectiva de como é que a gente utiliza desenvolve as melhores habilidades com relação aos nossos estudantes. E eles são muito criativos também. Então, assim, cada geração vai trazer a sua importância. E hoje a gente também tem uma importância que não necessariamente isso tem a ver com dinheiro, ou eu vou ganhar muito sobre isso, porque eles pensam um pouco diferente, né? Como a Nanda trouxe, eles pensam também em ser feliz, mas não sobre eles não
não serem criativos ou não terem aí resolução para problemas. Então, a gente fala de um outro movimento, e um movimento em que a gente tem tido boas experiências, né? Você citou aqui sobre aqueles que antes você tem uma memória sobre jogar futebol. Hoje a gente vivencia isso na escola e os nossos estudantes com relação ao esporte, eles são muito engajados. Eles realmente desenvolvem habilidade de liderança, eles desenvolvem a habilidade de trabalhar de forma cooperativa, em grupo, mas de uma forma diferente do que a gente era desenvolvido. Hoje ele tem liberdade de se posicionar com relação ao que ele quer fazer, se ele gosta daquele esporte ou não, de que forma ele contribui com esse grupo. Então, esse é o lugar da escola, é o lugar de resgatar, sem perder, né, a individualidade, a particularidade dessa geração, porque eles também precisam, né, ser valorizados no seu tempo. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente não pode perder, não deixar de considerar. Então, quando Nanda fala conflito de gerações, é conflitos mesmo, porque todo mundo aprende. E a gente também precisa aprender com eles. Eu acho que tem aí uma mão dupla dentro desse processo, cada um com suas características, né? Lógico que as críticas sempre vão existir. Mas porque é legal... Jamile, você está falando isso, porque aí vem a questão do desafio educacional de geração. O que é que eu vou falar? Vamos lá. A minha geração recebeu a internet nos peitos, assim. Pá, vai. Ninguém te ensinou a usar a internet. Sim. Ninguém. Não é, tipo assim, agora tá todo mundo acessando a internet. Não existiam regras. Como é que minha mãe, que não tinha acesso a computador, meu pai ainda teve mais, mas da mesma forma ele estava ali vendo... O primeiro contato ele ia me educar e falando o que pode e o que não pode. Depois, com certa forma, você vai podando. Não, isso aqui pode... Mas aí quando você coloca um celular na mão de uma criança não, né, que eu acho que os médicos falam a partir dos 12 anos, se eu não me engano, você bota na mão de um pré-adolescente um celular, a vida dessa criança, desse pré-adolescente mudou completamente. E se não tiver ninguém para educar? Sendo que a geração anterior ainda não tinha sido educada. Aí quando você fala... A escola SESI está se preparando isso, porque você cria uma metodologia, você cria uma forma de pensar para mostrar para as pessoas. Ó, a internet até X era a idade média. Não se sabia o que fazer, estamos se organizando. Daqui para frente você tem que saber. Porque senão a gente começa a ter um pessoal que acha que a vida deles é a internet resumida. Não é que não existe. Resumida a internet. São pessoas que começam a consumir conteúdos de qualquer pessoa e acreditam na verdade, porque ele tá na frente de uma tela. Então, se a pessoa fala com 16 anos já era pra ter R$1 milhão. Eu escutei isso de uma psicóloga. A criança chorava, tava depressiva porque ele viu um menino de 16 anos que já tinha feito 1 milhão e ele não tinha feito nada. Chegou a hora das vagas do nosso parceiro IEL. A primeira vaga dessa semana é para o curso de administração, sendo a remuneração de R$900 mais R$218 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. A segunda vaga de hoje é para o curso de mecânica / eletromecânica, sendo a remuneração de R$720 mais R$9,50 por dia estagiado de auxílio transporte, mais R$300 de auxílio alimentação, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. A terceira vaga de hoje é para o curso de administração / comunicação social. Atenção, essa vaga é para o município de Conceição do Jacuípe. A remuneração é de R$700 mais R$200 de auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. A quarta vaga de hoje é para o curso de Ciências Contábeis / Administração, sendo a remuneração de R$900 mais R$80 em auxílio transporte. A carga horária são de 6 horas por dia de segunda a sexta. A quinta vaga de hoje é para o curso de Técnico em Administração, sendo a remuneração de R$750 mais R$150 em auxílio transporte. A carga horária são de 5 horas por dia de segunda a sábado. A sexta vaga de hoje também é para o curso de técnico em administração, mas atenção, essa vaga é para o município de Serrinha. A remuneração é de R$550 mais R$60 em auxílio transporte, sendo a carga horária de 6 horas por dia de segunda a sexta. Você quer saber mais informações sobre essas e outras vagas? Acesse ielbahia.com.br, link na descrição ou QR Code na tela. São as referências. Hoje a gente tem um desafio muito grande dentro disso que vocês estão discutindo, que é o seguinte: o mercado de trabalho, ele ainda é muito formal. Sim. Talvez o conflito venha muito daí. Você tem, não que as gerações mais novas elas sejam informais, mas você acabou de trazer o seguinte: a internet foi jogada nos peitos. Você se lembra de ter vivido sem
a existência de celular, Rodrigo? Lembro. Mas bem na sua infância mesmo. Ali, Você assim, ainda lembra do primeiro celular que teve? lembro. Não, posso te falar. Eu lembro porque, assim, eu vou te falar, Fernando, aí pode ser nostalgia, pode ser de Rodrigo, pessoal. Eu gostava muito, porque eu era da última geração que brincou na rua, sabe? Aquela coisa de ficar todo Sim. sujo, ralado. Então eu lembro dessas relações que eu tinha com meus amigos, de juntar, tipo assim, juntava 20, 30 meninos num bairro, Na rua. pra brincar. O esconde-esconde, quem ia contar, tava lascado. Sua infância. Na minha Sim. infância, ali até os 11 anos. Você está interagindo com um mercado cujas lideranças, digamos assim, os cargos que mandam, que dominam, que ditam as regras, eles não viveram só a infância. Eles viveram a infância, viveram a adolescência, constituíram suas famílias, tiveram seus filhos Sem internet. em um outro formato, entende? Eu vivi a minha adolescência sem telefone, não estou falando internet, no telefone. O telefone se popularizou, eu tinha 20 anos de idade, 19, 20 e poucos anos, não sei, foi mais ou menos nessa época aí. Então, aí você vai para uma geração que a vida está dentro do celular. E não é que ele só vai mudar a vida dele quando ele tiver o celular, ele já sabe que a vida ela é movida diante da internet, da tecnologia, através desse instrumento que é o celular. Então, você só está aproximando dele a partir do momento que você entrega. E aí, quando o Jamile traz o recorte da escola, é que a gente não pode perder de vista que a gente precisa dar esse entendimento para esse adolescente, para essa última geração, que está se tornando produtiva para o mercado. Porque senão você frustra ele. Sim. Ele vai chegar lá e ele vai entender que ele não vai ficar rico do dia para a noite, que o dinheiro não vai vir fácil, porque dentro do mercado existem outros desafios, incluindo outras pessoas que pensam diferente. Exato. E sobre o uso do celular, a gente já tem visto, né, esse movimento muito forte nas escolas. Na nossa escola hoje a gente tem, né, para que eles não sejam assim expostos tanto tempo ao celular. Então a gente entende que há necessidade realmente de fazer assim um ajuste sobre isso. E que esse estudante ele possa ter a tecnologia. A nossa escola tem laboratórios, né? Não só mais de informática, mas de informática, de ciências e tecnologia. Nós temos salas temáticas, muitos recursos que eles podem estar utilizando, mas não mais ficando tão exposto ao celular, consumindo conteúdos que muitas vezes, né, não são conteúdos que vão ali ajudá-los a desenvolver o conhecimento. Então, o lugar da escola também é esse, de trazer essa organização, de trazer o tempo para as coisas. Então, a gente tem tido essa preocupação para ajudar esses nossos jovens que precisam também ter essa organização dentro da escola de como é que deve se consumir, né, essa internet, de como é que essa condição deve estar na vida deles. E no espaço escolar a gente já tem feito um trabalho muito bacana e isso tem favorecido essa relação, essa interação entre eles, né, que é tão importante para o convívio social. Então, eu acho que tendo o equilíbrio, como você trouxe, que o equilíbrio é tudo, a gente consegue sim ajudar os nossos jovens a utilizar melhor, né, dos recursos que estão dispostos para eles. E quando o Rodrigo estava comentando aqui, é só dizer o seguinte, Rodrigo, na nossa época, eu acredito, ainda tinha o curso o bom e velho curso de informática, a escolinha lá do curso de informática, que ia depender seu pai, ele colocava... Vocês não pegaram datilografia, não? Não. Nossa, quando alguém aí fala foi minha isso, mãe, tá aí vendo? foi minha mãe. Aí Quando alguém fala minha isso mãe pra fez, mim, entendeu? Falou, não, vá lá na escolinha de Eu informática. digito até tal. hoje sem olhar pro teclado por causa da tal da datilografia. Então, Exato. Que não mudou o teclado da máquina de a datilografar. ordem das letras, Exatamente. não. E aí, ainda tinha. Depois disso, essas escolinhas tudo morreram, entendeu? Não existe mais. não morreram, se adaptaram. Se adaptaram. Se Acho que adaptaram. tudo se adaptou. Foram para um outro nicho, a depender de programação, tal, alguma coisa Exato. do tipo. Talvez a escola de informática virou uma escola de programação. Ou para softwares, alguns programas mais de entrada. E aí, quando o Jamile fala ali, eu percebo assim também que essa própria escola, a depender, ela é atemporal nesse processo das próprias empresas. No sentido de que ela também, se ela não se adaptar, se ela não se organizar, ela vai ter lá aquele professor mais velho, aquele diretor mais velho, ou dono ali da escola. Ele vai ter ali o professor, ele vai ter tudo ali, ó. Olha, todas as gerações ali. Todas estão realmente. E se ela não souber lidar com aquilo ali, ela não vai poder nem, porque é o que a gente tá falando, vai ter tudo lá, velho. Sabe que outro dia eu tava fazendo visita num determinada escola, e aí comentaram pra mim assim, eu até falei pra Jamile,
poxa, a gente está querendo trabalhar robótica, mas nossos professores todos, e deixando muito claro aqui, tá? Essa minha fala, eu acho que a idade, ela não é um fator limitador. Perfeito. Eu acho que isso Não pode ser. não pode, não deve, Não muito deve. pelo contrário. Eu acho que isso diz muito mais sobre a atitude do que necessariamente o ano que eu nasci. Quando a gente fala de gerações, deixando muito claro aqui, eu estou dizendo assim, como o ambiente ele interfere na formação dessa pessoa. Então a gente teve gerações com formações diferentes, mas hoje a gente tem pessoas aí de mais idade que têm a cabeça super jovem, tem um comportamento, atitudes. E o que é ser jovem? É você aderir dentro desse contexto que a gente está falando, é tudo isso que está aí. Então, falando sobre essa escola, aí a pessoa estava comentando comigo assim, poxa, mas nossos professores já têm tanta idade, eles são muito resistentes, a gente falando sobre a temática robótica, que é muito forte dentro da escola SESI. E isso é uma verdade, a escola ela precisa ser esse elemento que estimula. Por quê? Porque hoje não é só o conhecimento técnico, didático, vai muito além. Existe algo que é decisivo, que são as habilidades comportamentais. Perfeito. Como é que você prepara esse jovem para ele se relacionar socialmente, para ele se relacionar no mercado, para ele se relacionar até afetivamente, Perfeito. né, Jamila? É. Eu acho que diz muito disso. Sim, Nanda trouxe aí para a gente aqui na conversa sobre a robótica, né? A robótica, ela tem aí, né, um estreitamento muito grande com a inteligência artificial. Mas a robótica, ela como elemento, um recurso que vai trazer uma situação problema. Então, o nosso estudante da escola SESI, ele vai utilizar a robótica para resolver um problema do cotidiano. Esse problema do cotidiano, ele vai precisar trazer uma solução, vai escrever um projeto, né? Como Nanda está trazendo aí. Então, a gente percebe que mesmo eles estando nessa geração nova, ele vai ter a condição do atemporal, como você trouxe aí. Vai ser Ele convidado vai a ser ter todo um convidado a ter comportamento. todo um comportamento, né? De trabalhar em equipe. A robótica, ela tem, né? Dentro dos seus campeonatos também, essa condição de avaliação. Como é que ele é no grupo? Como é que dentro desse grupo eles procuram soluções juntos? Como é que eles criam lá toda uma simulação para que um robô possa estar acontecendo ali em uma prática que seja para salvar vidas? Então, todas as temáticas, né, que são desenvolvidas, ela tem a ver com uma condição do nosso cotidiano. Então, essa condição, ela não muda no sentido da humanidade, entende? Do que se precisa para poder usar a tecnologia para que a humanidade continue existindo, para que as coisas, para que essas situações tenham uma solução, enfim, é a tecnologia a serviço do homem, né? É. Ele entender que não é esse mundo de rede social, que Perfeito. não é esse negócio fácil. É. Ele vai precisar ter um arcabouço ali de competências para ele conseguir alcançar seus sonhos, seus objetivos. E aí, aproveitando até o gancho, Jamile, do que você falou, você chegou a comentar também, vocês vão ter agora nessa semana já a mostra STEAM. O que significa? Quem pode participar? Qualquer um pode ir? E aí, se for o caso, já pode até olhar ali para a câmera e fazer o convite para quem nos assiste. Pronto, nós vamos ter agora aí, né, no final dessa semana, dia 24 e 25, na Escola SESI, a nossa Mostra STEAM. A Mostra STEAM, nós temos uma metodologia que integra a ciência, né, a engenharia, a matemática, artes. E essa metodologia, os nossos estudantes, né, durante todo o ano, eles desenvolvem projetos que vão estar sempre com uma temática, buscando uma solução. E esses projetos, eles aplicam os conhecimentos que eles têm. Então, a gente tem projetos relacionados à sustentabilidade, ao meio ambiente, a feiras de profissões, enfim, é uma gama de oportunidades que eles têm de, durante o ano, estarem aí desenvolvendo, né, essas propostas. E agora, em outubro, a gente tem a oportunidade de apresentá-los. Então, a gente abre a nossa escola, convida aí também os jovens, né, que são dessa idade, para que eles possam estar lá prestigiando os nossos estudantes. E aí são vários projetos. A gente está aí mais ou menos com 120 projetos que serão apresentados entre estudantes do fundamental, iniciando ali no 6º ano, até os estudantes do ensino médio, que vai até a 3ª série do ensino médio. Então, nós teremos 2 dias, manhã e tarde, na Escola SESI,
para poder fazer a apresentação. E aí a escola vai ter também momento, né, de artes, como a metodologia ela fala sobre isso, a gente vai ter teatro, vai ter dança, Muita coisa vai ter boa. muita coisa bacana aí, né, e que são interessantes para os jovens dessa geração, né? E que o eles legal é curtem que essa muito. moto Steam, ela me faz pensar que é uma coisa que eu avalio de várias formas e vejo muita gente boa falando, que é a coisa do interdisciplinar. Sim, Isso. perfeito. Essa ideia de que eu nasci com a cabeça de exatas, vou morrer com a cabeça de exatas, ou eu Isso nasci... mesmo, Rodrigo. É assim, é legal porque aí eu vou trazer de novo, né, pro mundo real. Que essas habilidades, quem diria, um aluno ruim como eu fui na escola, porque eu não fui um bom aluno, falando isso. Os meus primos mais novos falavam bem assim, Rodrigo, eu não gosto de estudar e tal. Eu falo, cara, não tente aprender por aprender pra passar na prova, tente aprender pra vida. Porque você vai ver que em alguns momentos da sua vida você vai usar essas habilidades. Sim. Aí quando você fala, vou fazer teatro, o teatro me dá a capacidade de ser menos inibido. E hoje, quem é que não precisa se apresentar? No mundo onde Sim. seu negócio ou seu trabalho tem que estar na rede social, tem que estar na internet, como é que você não consegue parar na frente de uma câmera e conseguir falar, ter naturalidade, conseguir se comportar? Como é que você não consegue enxergar a beleza do mundo aí, que é mais a minha área, eu consigo falar com mais facilidade? Ver um quadro como esse aqui e falar, meu Deus... Eu não sei fazer, mas você tem que saber interpretar. Sim. Você tem que saber como eu posso trazer isso pra minha realidade. E aí, quando vocês montam uma moto Steam aberta ainda, pô, é sensacional. Porque, assim, existiam as feiras de ciência, né? Exato. As feiras de artes e culturas. E agora a gente já vem com uma coisa integrada. Integrado. E quando o Rodrigo fala da questão do teatro, de se mostrar para um celular, não é só isso. Às vezes também é você se mostrar numa Apresentação. palestra, Perfeito. numa apresentação para uma chefia, para uma liderança, se posicionar ali, é ter essa Excelente, postura. isso. Porque é sobre isso também. Porque às vezes a gente fala, não, é para cá, para cá, para cá. Não, ok, beleza. É importante, mas é importante também esse contato lá com o outro também no presencial, como a gente chama. E a artes, ela, como a metodologia fala, ela vai agregar esses projetos, né? Porque traz todo um design de um projeto, ele traz a dança, o teatro para dentro desse contexto, né? E aspectos culturais. Então, tudo isso, né, são conhecimentos que, de forma interdisciplinar, eles conseguem ali ter um projeto mais significativo, né? Mais aplicado ao nosso dia a dia. Sim, e quando você fala do aplicado, eu acho interessante esse termo, porque foi um depoimento que eu até tive, assim, nas conversas sobre a mostra, falando o seguinte, olha, teve um estudante aqui que ele avaliou a forma como se usava o consumo e se ligava os aparelhos em casa, os eletrodomésticos. E aí ele mostrou uma forma que se você fizer dessa forma, você teria uma redução ali do consumo e, consequentemente, do valor da conta de energia. E aí a pessoa relatando para mim que ela falou, pô, vou seguir para ver se o que esse guri tá falando tem razão aqui. Faz sentido. Faz Deu certo. sentido. E aí reduziu, segundo ele, R$40. Então, assim, na conta de luz. Então, é essa aplicabilidade que é do dia a dia. Você vê um possível problema ali e pensar, como é que eu vou pensar numa solução para aquilo e isso vai fazer sentido para outras vidas, para outras pessoas. E aí é bem interessante o que você traz, porque a gente falou de gerações aqui, né? A gente falou de internet, de consumo sobre isso. Essa geração é a geração da internet das coisas. A internet das coisas, ela conecta. O estudante, ele consegue utilizar aplicativos, onde ele vai ligar o ar-condicionado, onde ele, no celular dele, ele consegue monitorar, né? Se as coisas que estão acontecendo em um ambiente, esse é desse tempo. Então, assim, é importante que a gente veja, né, como as coisas, elas não se perdem, elas se acrescentam. Elas agregam. Essa mostra STEAM, a mostra STEAM da Escola César, ela é muito interessante, porque eu considero que é um terreno, assim, bem atemporal. Sim. Embora a gente vá ver lá a apresentação de muitos projetos de alunos que fazem parte da geração Z, mas as ideias conversam com propostas de gerações diversas. No ano passado, a gente tinha uma sala de uma turma inteira que estava tratando sobre propostas de projetos para melhoria da qualidade de vida para a terceira idade. Mas era tanta coisa interessante, que você olha e fala bem assim, um adolescente pensando sobre como melhorar a qualidade de vida de uma geração que ele só sabe como viveu pelas referências que ele tem de avô, de avó, de história.
Aí a gente vê como esse é um terreno neutro, né? Onde a gente pode perceber a tecnologia atrelada a todo esse contexto de vida. É muito interessante. Legal. Posso fazer, Diego? Ou você vai fazer alguma? Não, eu ia perguntar a seguinte questão, né? Porque a gente está vendo aqui até e aí quem está nos acompanhando pode estar se perguntando, pô, escola SESI, escola SESI, escola SESI, escola SESI. E aí pode parecer uma pergunta boba para vocês, assim, mas eu lembro que teve um convidado nosso que ele falou bem assim, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Por mais óbvio que pareça, se eu não me engano, que dizer. foi Freud, foi algum pensador famoso que falou. E muita gente replica. Exatamente. E aí eu falei, pô, é verdade. Mas assim, quem pode estudar na escola SESI? Pode parecer uma pergunta assim, que você está falando, nossa, ele está perguntando isso aqui assim, mas às vezes a pessoa fica nessa resistência no sentido de achar que é para um grupo ali de pessoas. É isso, não é? Como é que funciona? Pronto. Todo mundo pode estudar na Escola SESI, né? É para a comunidade, a Escola SESI. Para a sociedade. Agora, a Escola SESI é uma escola que ela se organiza, né? Atendendo trabalhadores da indústria e essa comunidade. E a gente se organiza dentro dessas duas condições aí de atendimento de uma forma bem especial, assim, posso chamar, Nanda? Hoje, até para a gente poder organizar aqui, a Escola SESI ela oferece o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Perfeito. Então, todo pai, mãe responsável que tiver um filho que esteja estudando entre o 6º ano do ensino fundamental até o 3º, pode estudar na Escola SESI. Aí, resgatando o que Jamile trouxe, a gente atende toda a comunidade que desejar, que tiver interesse em conhecer, matricular o seu filho na escola, pode, em especial, como o SESI ele faz parte do sistema indústria, o sistema FIEB, a gente tem uma estrutura de atendimento em termos de mensalidade que ela é diferente para o trabalhador da indústria, para cumprir o nosso propósito, já que nós somos uma casa da indústria. Perfeito. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Escola SESI, ela vai trabalhar com um mundo de possibilidades. Então, assim, tem muita gente que tem dúvida, né? A Escola SESI, se eu colocar meu filho, ele só vai poder seguir uma formação técnica ou ele só vai poder estudar para o Enem? Na Escola SESI é um mundo de possibilidades. Então, a gente tem uma organização curricular onde ele é preparado para o Enem. Se ele desejar fazer um curso técnico, a gente também integra com o Senai. Então, nós temos hoje, né, cursos integrados, curso de mecatrônica, a gente falou aqui, né, da robótica, da inteligência artificial. A gente tem curso na área de informática também, né, para os nossos estudantes. O ano que vem, a gente tem um curso aí de biotecnologia que promete que a juventude aí, eles têm gostado bastante dessa área. Então, nós também temos essa oportunidade para o nosso estudante. Por isso, a gente diz que é um mundo de possibilidades. Então, ele se prepara para o Enem. Ele pode escolher também fazer um curso técnico, SESI Senai, e ele pode ser um empreendedor, ele pode ser o que ele desejar ser. A escola, ela trabalha dentro, né, da nossa proposta curricular para que essas habilidades elas sejam desenvolvidas e o nosso estudante ele possa fazer uma melhor escolha ao final da educação básica. Assim que ele concluir, né, o ensino médio, ele possa fazer aí essa escolha. E também nós temos uma vantagem de, com o novo ensino médio, ele já poder concluir também, se ele desejar, uma educação profissional. Então, ele conclui a educação básica, já sai com uma profissão para o mercado de trabalho e pode seguir a sua vida acadêmica também, porque ele vai estar preparado para isso. Pô, legal. Assim, ninguém duvida das qualidades da Escola SESI, já ouvi falar muito, muito, muito. Aí agora uma pergunta que é interessante. Existe proposta de bolsa lá, programa de bolsa para estudante dentro da Escola SESI? Existe. Existe, nós temos aí a gratuidade, nós estamos num período agora, né, em que nós estamos aí nas inscrições para os nossos, os interessados com relação à formação aí, estudar na Escola SESI. Nós temos aí tanto para o curso, né, de mecatrônica, onde ele vai estar se submetendo a uma prova. Essa prova vai acontecer dia 24/11, mas ele entra aí no site da Escola SESI e lá vai ter o edital com todas as informações. Nós temos 375 vagas para a Bahia toda, são 12 escolas. Em Feira de Santana, nós temos 25 vagas aí, para que eles possam estar concorrendo a essas vagas e possam aí estar estudando conosco, tanto para o curso de mecânica,
mecatrônica como de biotecnologia. Inscrições Diego, online? Inscrições online. É importante deixar claro para vocês o seguinte: hoje a maior rede de ensino do país é o SESI. É a Escola SESI. É a Escola SESI, é. A gente tem escola SESI em todos os estados do Brasil. Na Bahia são 12 escolas. Feira de Santana a gente concentra hoje um quantitativo de cerca de 1.000 alunos. E a escola está passando por um processo de ampliação. Daqui 2 anos, nossas obras estão em vias de início. A gente deve estar com uma escola com 1.800 vagas para a Feira de Santana. Então, eu arrisco dizer que vai ser a maior escola de Feira de Santana. Se não for maior, vai estar entre as maiores, porque vai ser 1.800 alunos. Hoje, eu faço parte da equipe SESI. Sou suspeita a falar, mas convido qualquer um que esteja assistindo esse podcast, vocês já tiveram lá, conhecer a escola, a estrutura da escola. O ensino do SESI é um ensino de ponta, é um ensino de altíssima qualidade mesmo. Então, o trabalhador da indústria, para acessar, ele já tem uma condição completamente diferente. E quem é da comunidade, Diego e Rodrigo, não tenham dúvida. O que eles pagam para o filho dele estudar na escola SESI é muito, muito em conta para o nível de qualidade que a escola oferece, tanto em termos de ensino quanto em termos de estrutura. E o que a gente está trazendo aí nessa expansão é uma escola de ponta mesmo. E a gente não está ampliando só tamanho, a gente também está ampliando tecnologia, a gente também está ampliando qualidade. Então, é uma escola fantástica. A escola eu queria trazer, assim, acrescentando o que Nanda trouxe aí sobre uma escola tecnológica, né? Nós somos uma escola showcase pela Microsoft. É um certificado internacional. Em Feira de Santana, só a escola SESI tem esse certificado. Então, esse certificado, ele é concedido às escolas, né, que têm nas suas práticas, né, utilizando a Microsoft, tecnologia e inovação. Então, fomos reconhecidos, né, Nanda, esse ano de 2024 como uma escola internacional. Então, meninas, assim, a gente, com tudo isso que vocês estão falando, claro, eu não duvido da capacidade da escola SESI, porque, para quem não sabe, o SESI faz parte do 5S. São 5S, correto? São 5 ou são 6? São 5. O Sistema S. O Sistema S. Faz parte do Sistema S. E o SESI tem, como faz parte do Sistema S, como todo Sistema S, eles não estão lá só para ser bonitinho, não. Isso mesmo. Tem toda uma responsabilidade do Sistema S, que é extremamente importante. Vocês estão realmente visando a forma de que eu estou preparando uma geração. É a primeira vez, talvez, que eu esteja debatendo. Eu não tenho tanta chance de conversar com o educador, mas é a primeira vez que eu esteja conversando com uma educadora, com uma gestora, sobre estou preparando a geração nova para encontrar um mercado de trabalho e que dá um pouco de luz, porque eu já vi de um gestor de uma universidade, eu vou repetir as palavras dele para não ser desleal. Tá achando ruim essa geração, Rodrigo? A que tá vindo vai ser pior. E isso ele tá na universidade, né? Ele já tá na porta do mercado de trabalho, porque ele tava falando de senso de responsabilidade, que eles não têm e tal, mas aí eu já tô falando de um pessoal mais velho, dos 18 para cima, 20 anos, e a escola já tá preparando esses adolescentes para seguir em frente. Porque, às vezes, eu vejo de uma forma preocupante esse choque de realidade quando você vai ter na frente. Você vai encontrar na frente. A gente encontrou a Eric está sendo o diretor aqui do programa. Eric é fantástico, Eric manda bem. Eric é dele, é da personalidade dele. Mas você percebe que alguns colegas de Eric estão aí, Deus dará. A gente precisa olhar para esse cenário da seguinte forma. É uma opinião, vou passar para a Jamile, mas é uma opinião muito minha. Eu trabalho com gestão de empresa e de equipes há mais de 20 anos. E o que eu entendo é o seguinte, existe muito impacto, como eu falei a todo momento aqui, do ambiente sobre essa geração. Então, ela é muito estimulada a isso. E a gente não pode só agir com o conformismo, apontando o dedo e dizendo, vai ser pior. Porque se a gente deixar, vai ser. As influências, elas são muito fortes sobre a gente. Começa a olhar besteira no Instagram. Quando você pensa que não, passou 1 hora, 2, 3. E passa assim, ó. Você fica o dia olhando. Nós que sofremos outro tipo de influência, a gente perde muito tempo fácil, assim. Imagina a juventude que está vindo aí. Então, se você não faz um trabalho bem orientado, em casa e na escola.
Tanto é que quando eu comecei a discutir esse tema com Jamile, a primeira coisa que a gente entrou em sintonia foi isso. Vamos falar de gerações, porque a escola ela tem um papel muito importante e que ela precisa entender esse papel, que é assim, tecnologia é ótima, mas como que eu utilizo isso de maneira inteligente? Como que eu entendo como o mercado lá fora funciona e que a escola apoie esse jovem a desenvolver essas habilidades e usar isso de uma maneira inteligente para a sua carreira. Perfeito, Nanda, porque assim, os desafios vão existir. É uma geração, né, diferente. O conflito vai existir entre as gerações. E dentro desses desafios, o papel da escola precisa ser de refazer alguns caminhos que são necessários serem refeitos. Então, a gente tem em cima das inquietações, porque elas estão aí, os nossos estudantes, eles têm um outro movimento. A gente precisa se adequar também, a gente precisa ouvir essa voz do estudante em cima do que eles trazem, de que forma a escola vai se, né, modelar para isso, remodelar dentro do processo. Então, como vocês trouxeram, né, a gente tem as gerações presentes na escola, seja diretor, seja professor, então não se aprende mais como se aprendia antes. Então, a gente precisa também olhar para esse cenário e repensar enquanto escola como é que a gente vai se organizar para que a gente consiga atingi-lo, para que a gente consiga alcançá-los. Agora, diante desse alcance, como é que a gente vai trazê-los para esse cenário do mercado, do que o mercado espera, desse futuro? Então, o papel da escola é esse. É uma escola que precisa se reinventar. A gente não pode ter uma escola também Isso com uma mesmo. mentalidade anterior e achar que vai atingir e alcançar, porque a gente não vai falar a mesma linguagem. Então, a gente Exatamente. precisa se aproximar. E a Escola SESI tem feito isso. A Escola SESI tem utilizado da tecnologia, a Escola SESI tem utilizado de muita formação para a nossa equipe de trabalho, de muito diálogo, né? A gente também tem feito isso para que a gente consiga trazer uma solução. Porque não adianta se a gente não trouxer uma solução, a gente vai continuar ouvindo, né? Como você trouxe aí na sua fala, que essa geração e as futuras gerações, eles não vão ser alcançados. E a escola não pode pensar dessa forma. A gente escola, não né, pode, não né? pode, Não pode. de forma, jamais pensar dessa Do que forma. Jamile falou aí na linguagem mais da geração Z, não vai dar um match aí, né? Se a escola ela não Perfeito. Mas eu mudar, tenho- se ela não, eu tenho- não se atualizar. Mais uma pergunta, minha última pergunta de hoje. Aqui no nosso papo, a gente ficou claro que a gente precisa pensar, a escola precisa pensar no futuro, certo? Vamos falar que é um pé. Em casa, os pais, a gente não pode tirar essa Sim, responsabilidade, que é perfeito. extremamente Com importante. Tem que Perfeito. pensar no outro. E de uma forma muito curta, as empresas também precisam começar a pensar dessa forma? Precisam, devem pensar. Felizmente, muitas já estão pensando. Porque existe uma dor ali dentro, que é o seguinte, eu não posso trabalhar com a geração só. Impossível. Possível. Então, você está dentro de uma grande empresa, você tem de tudo lá dentro. E é onde surge o conflito que para a empresa não é bom. Ela precisa estimular um bom ambiente. É uma das coisas que a gente tem falado muito aí nos bate-papos que a gente tem tido nesse tema. Empresa, estimule a sinergia entre essas gerações, estimule mentorias, estimule grupos de discussão, estimule ambientes onde você possa colocar gerações conversando, batendo papo, trocando experiência, porque um ensina muito para a outra. Sim. E as duas precisam entender que elas têm que ter congruência de pensamento e de atitude, de informação dentro das suas diferenças. Isso é necessário. As empresas que entendem isso e que procuram se adaptar a isso, ganham. É aquela coisa, como é que você vai liderar pessoas que não acreditam no seu modelo de liderança? Então, você também precisa entender como é que eles funcionam, como é que é essa linguagem, tentar trazer para você. É algo bem interessante de se falar. E aí, Rodrigo falou aqui e Fernanda também comentou mais atrás que para mim fica assim, talvez a gente falou, mas não especificou ali, que para mim é justamente o seguinte, o que são as soft skills? Quais dessas soft skills são importantes nessa questão do conflito, que porventura às vezes acontece do ponto de vista da comunicação, e talvez aí, Jamile, como é que a escola SESI trabalha o desenvolvimento dessas soft skills nessa geração?
para justamente já pensando, olha, temos isso, então é interessante que se potencialize essas habilidades aqui nessas crianças que vão ingressar futuramente no mercado de trabalho. Foi uma 3 em 1 aí. É uma, Né? É uma pergunta bem ampla aí, mas a escola ela se preocupa com todos esses aspectos. Como eu trouxe para vocês, a gente hoje trabalha no desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos estudantes. Então, olhando para essa condição, né, do mercado, olhando para a condição do currículo que se apresenta dentro das escolas, a gente busca, através dos nossos trabalhos, fazer com que esse estudante ele vivencie nesse ambiente escolar, e a gente vai potencializando. Se a gente precisa de um estudante que tenha uma melhor comunicação, a gente vai utilizar do recurso de um teatro, o recurso de dança, para que ele possa desenvolver isso, mas não só nessa perspectiva, a gente também vai utilizar do nosso fazer, do nosso dia a dia dentro da escola, para que eles possam estar ali sendo mais protagonista do seu fazer, estejam dentro dessa perspectiva. A gente utiliza também de uma perspectiva das tecnologias dentro da Escola SESI, para atrelar isso tudo a esse novo movimento. A gente tem visto aí, né, a inteligência artificial. Hoje a gente sabe, como vocês trouxeram aqui, né, que antes a gente tinha lá 4, 5 pessoas fazendo uma atividade que hoje eles precisam estar ali trazendo soluções, utilizando ali comandos para um determinado recurso. Então, hoje a gente tem também isso dentro da escola e um trabalho que traz esse estudante para esse lugar do dia a dia. Então, dentro da escola, a gente vai desenvolvendo vários projetos que possam estar desenvolvendo habilidades que tenham uma necessidade dentro do mercado de trabalho. Então, esse é o trabalho que a escola se aproxima cada vez mais para que se torne prático, para que se torne realmente próximo ao que ele vai precisar desenvolver no mercado de trabalho. Eu vou complementar, tá, Diego, a fala de Jamile. Há umas décadas atrás, 1 ou 2 décadas, 1 década e meia, 15 anos, vamos colocar assim. Quando você ia selecionar uma pessoa, a primeira coisa que a gente pedia era o quê? Currículo. Ponto. Quanto mais folhas ele tivesse, melhor. Então, alguns vinham até encadernados. Aquilo ali era sinônimo de que você era a pessoa, era o candidato. E aí o negócio foi evoluindo e foram falando assim, olha, reduz esse currículo para 1 folha, 2 no máximo, tira foto, não bote dados pessoais, documento, não tem nada a ver tal. Hoje o currículo ele é só um cartão de visita para lhe identificar ali, saber minimamente sua formação, exatamente. É exatamente essa questão do comportamento que as empresas têm avaliado. Então, hoje você já vê ferramentas, não sei se vocês conhecem, diz que mapeamento de perfil comportamental, que são ferramentas que você aplica no candidato para avaliar qual é a tendência mais forte de comportamento dele ali. E se aquilo tem coerência com a função que você está buscando. Então, cada vez mais é forte você avaliar pela questão das habilidades comportamentais da pessoa. E isso diz muito sobre a pessoa enquanto ser humano. Não necessariamente a tecnologia, porque a tecnologia, o técnico, você ensina, você explica, você molda. Agora, o que ele é um pouco complicado. Então, de um certo modo, hoje o mercado ele é menos, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é menos dificultoso, ou talvez até mais... Me fugiu a palavra agora. Realmente me fugiu a palavra. Ele é mais justo, digamos assim. Você entra pelo que você é. O que você não sabe, se você é bom, eu vou te ensinando. Vou te desenvolver. E a gente percebe isso de maneira muito clara, muito forte. É quase o ser e o ter. Pronto. Não é pelo que você tem ali de bagagem acadêmica, muitas vezes, ou técnica. É muito mais do ser. Perfeito. Quem é você, entendeu? Você pode ser um cara Fernanda estudioso. Falando, eu lembro de uma frase sua aqui, inclusive. A Fernanda quase lhe citou. Você quase citou, mas você foi muito mais educado. Exato. Eu quero comportamento, porque comportamento vem de berço. Perfeito. Técnico, eu ensino por uma porta. É a mesma coisa. Eu quero alguém que tenha capacidade comportamental de querer aprender. Porque depois, ferramenta e tal, você ensina até uma porta. Até poucos anos atrás tinha uma frase, tem gente que ainda usa. Eu não concordo mais no dia de hoje, mas
falava assim, as pessoas entram pelo seu conhecimento técnico e são Diego fala desligadas. isso. Não fale não, porque hoje cada vez menos as pessoas têm entrado só pelo técnico, viu? O comportamental. Não, é o comportamental com certeza, porque assim, é justamente isso. Quem é que você quer à frente ali da sua empresa e da sua organização? Aí entra a questão de valores, né? Será que um perfil, vou pegar o perfil do meu irmão, né? Que ele é o meu oposto. Ele é muito mais centrado, muito mais quieto. Gostaria de ter Ronaldo aqui no Ferapod, Diego? Não. Porque ele não tem o valor, o perfil de Ferapod. Assim como eu, Rodrigo, não quer trabalhar numa software house. Ele tá assistindo aí. Pode assistir. Mas eu sou realista, pô. Ele sabe. Mas eu também nunca caberia numa software house. Que o projeto deles são 6 meses, 1 ano, trabalhando no mesmo projeto durante 1 ano. Ô, Rodrigo, sempre que eu vou falar sobre conflito de geração, eu começo contando uma história rápida que eu vou falar aqui pra você. 3 décadas atrás, qual era o sinônimo de família que a gente tinha? Um pai que era o provedor da família, a mãe que fazia o quê? Educação dos filhos e os filhos que só estudava e aprontava e pronto. Só que o que a gente tinha nessa família normalmente? A gente tinha muitos filhos, não obstante hoje a gente tem mais tios que irmãos. Vocês concordam? A realidade hoje é mais ou menos essa. Eu tô puxando aqui na mente. Aqui, mas na época dos nossos pais, a realidade deles era o quê? Eu tinha muito irmão. E aí você tinha ali que dividir um monte de coisa. Quarto, banheiro, presente. Brinquedo. Geralmente a gente ganhava presente 2 vezes por ano, que era no aniversário e no Natal. E azar de quem fazia aniversário no Natal, que era um só. E normalmente o do Natal estava condicionado a quê? Boas desempenho, notas, ponto. Boas notas, bom comportamento. Você passava o ano tinha ouvindo isso. Tinha a promessa do presente do final do ano. E seu pai ali, ó, tem que crescer, tem que trabalhar em tal lugar, você tem que ter um bom emprego, de repente você forma, cresce, tem um bom emprego e você fala, bom, agora eu vou conquistar o que eu nunca tive, que foi a tal da individualidade. Aí você compra a tua casa, você tem seu quarto, você tem seu banheiro, você bota 2 TVs, 2 banheiros e tal. Aí você tá pronto para casar e vai construir tua família. Aí você tem filho depois que você casa, né? É a dinâmica que a sociedade impondo. E aí você não tem individualidade. Você passou sua vida perseguindo quando você tem, ou você se deparando com uma nova realidade. Então, esses pais quiseram dar uma chance diferente, digamos assim, para os seus filhos. Então, eu vou dar para meus filhos nada do que eu tive. Eu vou dar para eles a chance de ter uma criação tal. Então, você tem um mundo que saiu do vertical, que era olhando de cima para baixo, para o horizontal, que é o que a gente vê hoje, né? Na escola, na família e tal. Então, quando eu falo isso, uma das 3 pontas que o Rodrigo trouxe, que foi muito bacana, a família, é o seguinte, eu preciso preparar os meus filhos e construir os meus filhos para uma realidade que não é exatamente a que ele vê, a que tentam construir para ele. Você parte para a empresa que precisa ser um elo estimulador para também trazer as competências desses jovens, e elas já percebem isso muito claramente a partir do momento que ela seleciona pela competência e não mais só pelo técnico. E você tem escola que contribui na formação da personalidade, e a gente não pode fugir, quem faz parte de escola, dessa responsabilidade, que é o que a gente está tentando trazer aqui o tempo todo, a responsabilidade de compreender que não é só você formar didaticamente, é você compreender que você faz parte de uma formação, e agora mais do que nunca, de uma geração que é bombardeada o tempo todo por muita coisa, e que se a gente não for assertivo vai cair no que você ouviu. Vai ser muito pior. Eu não acredito que vai ser muito pior. Também não. Eu acho que se bem trabalhado a gente consegue. E talvez a palavra-chave seja essa. O bem trabalhado. Saber trabalhar e saber que caminho seguir. Desse tripézinho, né? Tripézinho. Desse tripé. Eu acredito muito nesse tripé. Exato. Meninas, passaram rápido o nosso tempo aqui de conversa. Rendeu. Exato. E assim, agradecer a disponibilidade de tempo de vocês, agradecer a participação, a interação, de ter apresentado um pouco mais desse conflito geracional que perpassa por a gente também aqui. Vocês falando ali, eu falando, tem um pouco da gente. É uma aula, pô. Ali. Aqui tá sendo uma aula pra exatamente. Gente. Uma consultoria grátis. E isso é importante. Eu acredito que você também que está assistindo deve ter se impactado um pouco aí, ou se percebido, seja com seus pais, seus avós, seus primos. Gostei dessa de ter mais tios do que irmãos, verdade. Isso é verdade, fiquei total. Contando aqui quantos tios eu tenho. Só tenho uma irmã, então já bate aí muito fácil isso. E então, assim, tá no nosso dia a dia.
E talvez a gente não dá a devida importância a isso, mas é também perceber, assim, meu depoimento final aqui, do quanto que escolher uma escola para que o teu filho estude perpassa por isso, né? E a importância disso também, porque às vezes a gente não está muitas vezes pensando nessa questão mais futura profissional. Não, a escola ali do meu filho, ok, mas o que é que essa escola está propondo e como é que ela está pensando daqui a, digamos, a 5, 10 anos na questão curricular e na questão profissional do teu filho. Então, acho que é um pouco mais disso. É isso, então, meninas. agradecer. Agradecer mesmo. Palavras finais de vocês, caso queiram, pode olhar ali para a câmera, fiquem muito à vontade nesse sentido. E convida de novo para a mostra. Viu? Por favor. Perfeito, Rodrigo. Deixa a Jamile primeiro. Então, eu quero agradecer, convidar vocês, né, para a Mostra STEAM. Nós estamos lá no dia 24 e 25. Vocês vão ver, assim, projetos belíssimos, né? Muita boa experiência vai ter lá. Convido vocês e toda a família aí a participar conosco. Muito obrigada pela oportunidade também, viu? Bom, obrigada, meninos. Diego, Rodrigo, muito gostoso estar aqui com vocês. Reforçar o convite de Jamile. Quem estiver assistindo esse programa, quiser conhecer a Mostra STEAM, conhecer a nossa escola, não precisa nem se prender só esses 2 dias. Perfeito. A Escola SESI está de portas abertas para você nos conhecer, você entender um pouco como funciona esse mundo da Escola SESI, que eu tenho certeza que já impactou muitas vidas e vai, sem dúvida, impactar muitas outras vidas aí com o trabalho que vem fazendo aqui em Feira e em todo lugar aí que tem Escola SESI. Muito obrigado, meninas. E é isso, Diego? É isso. Para você que nos acompanha e nos assiste, esse foi o nosso programa de hoje. Fiquem Até com Deus, semana que vem. Compartilhem. Exato. Até semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não tá dando conta da produção. Eu acho que eu vou ter que negar a encomenda. Tá achando errado. Ah, é? E você acha o quê? Eu acho que você deveria procurar as consultorias do Sebrae para ampliar seu negócio. Sai do Acha e vem pro Sebrae.